Sejam todos muito bem-vindos de volta a esse canal, o canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir de alguns ditados populares, coisas que a população fala, né? Expressões que a população fala. Então, essas expressões, elas têm alguma coisa a ver com Deus? Têm alguma coisa a ver com sua palavra? É isso que nós vamos ver hoje. Então, se você quer saber, fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então, bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes, deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar, compartilhar. É muito importante que você faça todas essas coisas. Quando você faz tudo isso, o YouTube entende que o canal, que o vídeo é relevante e ele vai recomendar para muitas outras pessoas. Se você quer que outras pessoas, assim como você, comece a ouvir falar de Deus a partir de todas as coisas, então, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos falar de Deus aqui a partir de ditados populares e esse vídeo provavelmente vai ser a primeira parte de alguns vídeos que eu vou fazer nesse sentido. Então, se vocês deixarem bem muito comentário aqui, a gente vai fazer a parte 2 desse vídeo aqui. Mas eu queria começar aqui com algumas expressões populares, né, ditados populares, que às vezes a gente fala e nem sabe de onde esses ditados eles vieram. E eu quero mostrar para vocês que esses ditados que a gente vai ver hoje, eles têm sua raiz na Escritura Sagrada. E o primeiro ditado popular aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês é: há males que vêm para o bem. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase, né, essa expressão popular: olha, há males que vêm para o bem. E essa expressão, ela tem sua raiz na Escritura Sagrada. Existem duas passagens que falam algo bem semelhante, da qual provavelmente essa expressão popular ela se baseia. A primeira delas está em Neemias, capítulo 13, versículo 2, quando Deus, ele falando que lá em Neemias, que os midianitas e os moabitas, eles não poderiam participar, né, do povo de Deus, porque quando eles entraram na terra prometida, ao invés deles virem com pão e água receber os israelitas, eles, ao contrário, eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo. E aí, no versículo 2 de Neemias capítulo 13, Deus vai dizer que Deus transformou esse mal em bem. E um outro texto que fala sobre isso é Gênesis capítulo 50, quando depois da morte de Jacó, os irmãos de José que o haviam vendido para o Egito, eles ficam com medo de José se vingar deles pelo que eles haviam feito com José. Então José também diz essa frase para eles: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Então essa frase, há males que vêm para o bem, ela tem as suas raízes, né? Curiosamente tem essa raiz na Escritura, né? E será que Deus faz isso com a gente hoje? Bom, isso depende muito do que você entende, como é que Deus transforma esse mal em bem, né? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos Romanos que nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Então, ainda que alguém, por exemplo, viesse a tirar a nossa vida, essa maldade que é feita contra nós, os cristãos, na verdade ela nos levaria diretamente para o Senhor. Então seria um mal que foi feito em bem, porque o Senhor já garantiu que todos nós, através de Cristo Jesus, nós estamos com a nossa vida
protegida, né? Como ele diz também em Mateus, né? Não temam os que matam o corpo. Então, a única coisa que eles podem ferir, a única coisa que eles podem matar é o nosso corpo, mas a nossa vida está garantida em Deus. Então, Deus faz isso hoje. Bom, se você entende que qualquer coisa que nos aconteça, ela será um bem, porque nós voltaremos para o Senhor, então, sim, com certeza, Deus converte o mal em bem. A segunda frase aqui, o segundo dito popular que geralmente a gente fala é: quem semeia vento, colhe tempestade. Né? E talvez você já deva ter ouvido essa frase muitas vezes e nem sabe que ela é um versículo da Escritura. Né? Em Oséias capítulo 8, versículo 7, Deus está ali falando contra o povo de Samaria, que eles tinham feito um bezerro de ouro, e Deus diz que vai destruir esse bezerro. E aí ele conclui dizendo: por que ele vai destruir esse bezerro? Porque eles semearam o vento. Então Deus vai trazer uma tempestade sobre eles, porque eles edificaram um bezerro de ouro e assim trouxeram maldade, né? Trouxeram maldição, trouxeram a idolatria para o meio do povo. Então, quem semeia vento colhe tempestade é um versículo da Escritura em Oséias 8, 7. A terceira frase aqui que a gente costuma dizer, né? O dito popular que a gente costuma dizer é: santo de casa não opera milagre. E essa é uma expressão que foi cunhada, né, que foi feita, que foi dita pelo próprio Jesus, e ele está citando também o Antigo Testamento, quando ele diz que profeta de casa não tem honra. E ele está querendo dizer com isso que quando alguém é daquela cidade, eles acabam não valorizando, não honrando o profeta daquela cidade por ele ser daquela cidade, né? Por eles conhecerem ele ali. Então acaba que eles não dão muito crédito, não dão muito ouvido, não dão a honra devida. Então, santo de casa não opera milagre tem essa raiz nessa frase que Jesus falou, que profeta de casa não tem honra. E isso pode ser visto hoje em dia no nosso meio? Obviamente que sim. Né? Quem, por exemplo, pastoreia uma igreja num bairro onde essa pessoa que é o pastor ali, ela cresceu, que as pessoas conhecem ele, percebe e sabe o quanto é mais difícil você pregar o evangelho para essas pessoas, né? Porque elas acabam conhecendo um pouco do passado dessa pessoa, então há uma certa resistência, né? Em ouvir a pregação, em ouvir a mensagem do evangelho, porque elas conhecem aquela pessoa desde muito lá atrás. Então, santo de casa não opera milagre, profeta de casa não tem honra. E a quarta e última expressão que a gente costuma dizer é: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E essa é uma expressão que vem lá de Mateus capítulo 26, quando Jesus está no Getsêmani e os soldados do templo vêm para prendê-lo e Pedro saca uma espada e corta a orelha, né, do soldado. E aí Jesus diz: olha, embainha a tua espada, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então essas quatro expressões, todas elas tem ali uma raiz na Escritura Sagrada. E se você não sabia, essa é uma curiosidade muito interessante da gente ficar sabendo, que expressões que muitas vezes a gente fala e nem sabe de onde vem, elas podem ter uma raiz, né, um início ali na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Esse era o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Compartilhe aí para mais pessoas essas curiosidades bíblicas e deixa aqui o teu comentário, o que você achou do vídeo. Deixa também aqui mais ideias para vídeo, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Fique com Deus e se você deixar muito like, vai ter a parte 2. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tchau.